Fala, cinéfilo e cinéfila, tudo bem? Hoje é dia de mergulhar em um dos thrillers mais comentados da Netflix em 2026, Dinheiro Suspeito, o encontro explosivo de Matt Damon e Ben Affleck em um jogo de lealdade, corrupção e bala perdida nas ruas quentes de Miami. Este vídeo é do canal Resumo Popcorn, então já se acomoda, porque o papo vai ser reto, sem enrolação e com aquele olhar bem atento para tudo que o filme faz certo e também onde ele escorrega. Antes de entrar na análise, já deixa a inscrição aqui no Resumo Popcorn, ativa o sininho e comenta qual é o seu suspense favorito da Netflix, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeo de estreia sempre que um lançamento grande como Dinheiro Suspeito chegar ao catálogo. Se curtir o vídeo, manda para aquele amigo que ama Matt Damon e Ben Affleck juntos desde os tempos de Gênio Indomável e Argo. Dinheiro Suspeito é um thriller policial dirigido por Joe Carnahan, que acompanha uma equipe de narcóticos de Miami que tropeça em uma casa abandonada cheia de dinheiro sujo, desencadeando um jogo claustrofóbico de paranoia, ambição e desconfiança. O filme tem 1 hora e 52 minutos de duração e já chegou na Netflix com bastante barulho, em parte porque junta 2 estrelas veteranas em papéis que exploram tanto o carisma quanto o desgaste moral desses personagens. A premissa é simples, mas muito eficaz. Um grupo de policiais encontra cerca de 20 milhões de dólares em dinheiro de cartel escondido numa casa em Hialeah e precisa decidir o que fazer com aquilo, enquanto forças externas se aproximam e a própria hierarquia interna começa a rachar. Joe Carnahan usa essa estrutura quase teatral, poucos ambientes, tensão crescente, conflitos internos para criar um suspense de panelinha de pressão, em que cada olhar atravessado pode ser o estopim de um banho de sangue. O filme funciona, em grande parte, porque entende bem o apelo de colocar Damon e Affleck em lados diferentes de uma mesma moralidade. Mesmo quando não estão em oposição direta, a presença dos dois em cena carrega um histórico de parceria dentro e fora das telas, dando um peso extra a cada decisão tomada ali dentro da casa. Outro ponto que chama a atenção é como Dinheiro Suspeito resgata um tipo de suspense policial à moda antiga, menos preocupado com reviravolta mirabolante e mais interessado em construir uma atmosfera de desconfiança constante. A narrativa não tenta reinventar o gênero, mas executa com precisão. Diálogos secos, escalada de tensão bem dosada e uma sensação permanente de que ninguém ali está totalmente limpo. Visualmente, o filme abraça uma estética de thriller urbano. Interiores pouco iluminados, luz dura filtrando pelas janelas, o contraste entre a Miami ensolarada lá fora e o ambiente quase sufocante da casa onde o dinheiro está escondido. Não é um trabalho que busca planos muito estilizados, mas sim uma câmera que parece colada nos personagens, reforçando o clima de pressão psicológica. Carnahan, que já tinha experiência com ação e tensão em filmes como Narc e Esquadrão Classe A, demonstra aqui um controle maduro do ritmo. Os primeiros atos dão tempo para que o espectador entenda quem é quem dentro daquele grupo de policiais, para só depois começar a apertar o parafuso, introduzindo ameaças externas e revelações sobre o passado deles. A construção moral é um dos eixos mais interessantes de Dinheiro Suspeito. Mais do que perguntar quem vai sobreviver, o filme quer saber quem merece sobreviver. E até que ponto a linha entre polícia e bandido é uma questão de circunstância ou de oportunidade milionária. A ideia de que aquele dinheiro não é só um objeto de desejo, mas um espelho que expõe o pior de cada um, dá ao filme um subtexto mais ácido sobre corrupção institucional. Em termos de elenco de apoio, o grupo de policiais tem boas variações de perfil. O mais impulsivo, o mais calculista, aquele que tenta seguir o livro de regras e o que já desistiu de fingir que existe justiça em um sistema dominado por cartéis e chantagens. Matt Damon e Ben Affleck puxam o foco, mas há espaço para coadjuvantes criarem camadas, principalmente nos momentos de confronto verbal dentro da casa. A presença da personagem Desi Molina, ligada à casa e ao antigo dono do dinheiro, adiciona uma peça importante ao tabuleiro. Ela é o lembrete de que, por trás dos milhões, existem histórias de violência do cartel e vidas atravessadas pela desigualdade,
desconfortando a narrativa fácil de que esse dinheiro pode ser simplesmente redividido sem consequências. Um dos trunfos do filme é o modo como a ameaça do cartel nunca precisa estar o tempo todo em quadro para ser sentida. Telefonemas, ruas vazias, movimentações estranhas no entorno da casa e pequenas pistas visuais constroem a ideia de que aquele bairro inteiro pode estar comprometido com o crime organizado, cercando os personagens mesmo antes do primeiro tiro. No entanto, Dinheiro Suspeito não escapa de alguns tropeços. Em certos momentos, o filme alonga demais discussões internas, repetindo dilemas já estabelecidos, o que pode fazer a narrativa parecer um pouco circular no meio do segundo ato. Há também decisões de personagem que flertam com o clichê do policial impulsivo apenas para justificar a escalada da violência. Ainda assim, o saldo geral é positivo. O ritmo retoma força sempre que a direção combina suspense psicológico com ação seca e brutal, sem exagerar em coreografias mirabolantes. As sequências de conflito são rápidas, confusas no bom sentido, como confrontos reais tendem a ser, e reforçam a sensação de que ninguém tem controle absoluto da situação, nem a polícia, nem o cartel. Além da camada de entretenimento, o filme insinua comentários sobre abuso de poder e sobre como uma instituição corroída por dentro se torna vulnerável a forças criminosas externas. Não é um tratado sociológico, mas a forma como a investigação da morte de uma comandante e os boatos de policiais roubando bocas de fumo se cruzam com a trama principal dá ao suspense uma relevância que vai além do simples quem vai ficar com o dinheiro. Para quem gosta de thrillers policiais com cara de produção sólida, Dinheiro Suspeito entrega exatamente o que promete. Tensão, bons embates dramáticos e a chance de ver Damon e Affleck em personagens moralmente embaçados, sem a necessidade de grandes efeitos ou reviravoltas artificiais. É aquele tipo de filme ideal para assistir à noite, com a luz apagada, prestando atenção nos diálogos e nas pequenas rachaduras que vão aparecendo no grupo. Antes de entrar na parte com spoilers, já lembra de se inscrever no Resumo Popcorn, se ainda não fez isso, e deixar o like se estiver curtindo a análise. Isso mostra para a plataforma que você quer mais vídeos de estreia, mais reviews profundos e mais discussões sobre cinema de gênero como esse. Atenção, a partir de agora, spoiler. Dinheiro Suspeito ganha outra dimensão quando se observa com calma como a trama vai desmontando a ideia de unidade entre os policiais, especialmente a partir das revelações sobre o assassinato da capitã Jackie Velez. Desde cedo há um ruído sobre boatos de que o setor de narcóticos estaria roubando casas de droga, e isso não é só um rumor de fundo, é o eixo moral que contamina todas as decisões daquele grupo. A figura do tenente Dane Dumars é central nesse processo. Ele recebe a dica sobre o endereço da casa em Hialeah e desde o início age fora do protocolo, escondendo a origem da informação, confiscando celulares e tentando controlar o fluxo de comunicação do time. Esse comportamento prepara o terreno para a dúvida. Dumars está mesmo conduzindo uma operação arriscada com cautela ou já está planejando se apropriar do dinheiro e apagar rastros ligados à morte de Velez? A dinâmica entre Dumars e J.D. Byrne é um dos eixos dramáticos mais fortes. Byrne começa como aquele policial que ainda tenta acreditar em algum tipo de ordem, mas à medida que desconfia do tenente, passa a agir por conta própria, inclusive envolvendo o agente da DEA, Matt Nix, o que aumenta a sensação de cerco, tanto interno quanto externo. Essa triangulação cria um jogo em que cada ligação, cada segredo revelado, pode redesenhar quem é o traidor da vez. A personagem Daisy Molina funciona como um contraponto moral e emocional ao cinismo dos policiais. Neta do antigo dono da casa, ela confessa que foi instruída a oferecer uma parte do dinheiro se a polícia descobrisse o esconderijo, o que já deixa claro que aquele prêmio nunca esteve desconectado de um pacto com o crime. À medida que Dumars duvida do passado de Daisy como informante, o filme começa a sugerir que a maior ameaça talvez não venha dela, mas da própria equipe que deveria estar protegendo civis como ela.
Um dos spoilers centrais é a forma como a morte de Veles se conecta às ações daquele grupo específico. As insinuações de Nix de que Dumars pode estar diretamente ligado ao assassinato da comandante e aos esquemas de roubo de dinheiro de cartel transformam o tenente em mais do que um líder ambíguo. Ele passa a ser o elo possível entre corrupção institucional e crime organizado. Essa revelação retroativamente pinta as escolhas de Dumars na casa não como decisões táticas, mas como exercícios de autocontrole para manter a narrativa a seu favor. Outro ponto importante do review é como o filme usa o espaço físico para refletir a desintegração moral. A casa, inicialmente um cenário passivo, começa a se tornar um labirinto de emboscadas e esconderijos, à medida que Barney investiga casas vizinhas, encontra sinais de vigilância e percebe que o bairro está praticamente sob domínio do cartel. A descoberta de que a vizinhança vazia é, na verdade, uma espécie de zona de segurança para o dinheiro do crime, deixa claro que, desde o começo, os policiais entraram em um terreno que não controlavam. Quando os telefonemas ameaçadores começam a chegar, dizendo ao grupo para deixar o local, a tensão deixa de ser só interna e passa a ser também uma contagem regressiva externa. Cada minuto que eles insistem em contar e redistribuir o dinheiro é um passo mais fundo na armadilha, marcada pelo avanço silencioso das forças do cartel. Esse contraste entre a sensação de poder, milhões de dólares espalhados pela casa, e a realidade de vulnerabilidade, cerco iminente, é um dos motores dramáticos mais eficazes do filme. A partir do momento em que Dumars convence alguns membros da equipe a se juntar a ele em um plano para roubar o dinheiro, o grupo se fragmenta definitivamente. A lealdade policial se desfaz e o filme abraça de vez a lógica do cada um por si, em que relações de camaradagem de anos podem ser destruídas em uma noite por causa de malas de dinheiro. Isso leva a confrontos armados entre pessoas que, até poucas horas antes, atendiam chamadas de rádio lado a lado, o que dá um peso trágico às cenas de ação. Um dos elementos mais interessantes para discutir em review é até que ponto o filme encara seus protagonistas como condenados desde o início. Muitos deles já cruzaram linhas morais antes da história começar, e o dinheiro da casa apenas acelera um processo de ruína que estava em curso, seja por frustração com o sistema, seja por tentação financeira. A narrativa parece sugerir que não se trata de bons policiais corrompidos pelo acaso, mas de gente que já vinha operando em zonas cinzentas, agora exposta a uma situação limite. O clímax, envolvendo o confronto direto com o cartel e o desfecho do conflito entre Byrne, Dumas e Nix, funciona como um acerto de contas não só físico, mas moral. Sem entrar em cada detalhe de quem vive ou morre em cada cena, vale dizer que o filme não tem medo de resolver arcos de forma dura, deixando pouco espaço para finais totalmente redentores. A ideia de que o sistema como um todo permanece comprometido, mesmo depois de alguns sacrifícios individuais, paira sobre os minutos finais. Para quem se importa com coerência dramática, o review precisa apontar que algumas soluções podem parecer apressadas, especialmente em relação à forma como certas autoridades reagem à revelação dos esquemas internos. Em um cenário tão impregnado de corrupção e cartel, algumas respostas institucionais soam simplificadas, quase como uma necessidade de fechar a trama dentro de um tempo específico de duração. Ainda assim, o impacto emocional do final se apoia na jornada de personagens que, mesmo cheios de falhas, conseguem despertar empatia em momentos específicos, seja pela tentativa de proteger inocentes, seja pela consciência tardia de que cruzaram um ponto de não retorno. Essa mistura de identificação e repulsa é um dos motivos pelos quais Dinheiro Suspeito permanece na cabeça depois dos créditos. No balanço geral, Dinheiro Suspeito se sustenta como um thriller policial sólido, que usa a dinâmica Damon Affleck, a direção firme de Joe Carnahan e um roteiro focado em dilemas morais para entregar uma experiência tensa e satisfatória, mesmo com alguns tropeços de ritmo e soluções fáceis em pontos específicos. Para quem gosta de histórias de corrupção, dinheiro de cartel
e lealdades colocadas à prova dentro da própria polícia é um prato cheio no catálogo da Netflix em 2026. Se você curtiu esse review de Dinheiro Suspeito, já deixa o like, se inscreve no Resumo Popcorn e comenta aqui embaixo qual personagem você acha que mais merecia sair vivo dessa história. E não esquece de conferir os vídeos que estão aparecendo agora na tela final para maratonar mais análises e reviews de filmes e séries que estão bombando no streaming. Até o próximo vídeo. Tchau!